Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos continuar aqui, né, com a teoria das congruências, né? A gente viu anteriormente que a teoria das congruências, ela está relacionada aqui, né, a dois números serem congruentes quando n divide a diferença entre eles, né? Eu também posso pensar nisso no sentido de resto, tá? Se A e B dividirem os mesmos restos com relação a n, ou seja, se o resto for igual aqui, quando eu divido A por n, B por n dá o mesmo resto, então eles são congruentes, tá? A gente viu aqui que a gente tem algumas propriedades aqui que a gente pode utilizar, né? A gente chegou aí a fazer alguns exemplos. A gente viu esse detalhe aqui, né, que quando a gente tem C vezes A e C vezes B, então essa congruência aqui, se a gente tiver que dividir por C, né, os dois lados, a gente tem que respeitar a questão do máximo divisor comum entre o N, né, e o C, tá? Então, a gente viu toda essa parte aí. Por fim, teve também alguns corolários, né? Claro que se o C e o N forem primos entre si, então esse cara aqui eu posso dividir numa boa e manter o módulo, né? Ou se eu tiver um número primo aqui e esse primo, né? E esse primo não tiver nada a ver com C, né? Ou seja, não dividir o C, então o A é congruente a B módulo P, tá? Bem, tem uma questão aqui também que vai ajudar bastante a gente, que é a representação de números, né? Então, uma coisa aqui que a gente pode analisar é quando eu represento um número. Por exemplo, imagina aqui que eu tenho um número, sei lá, 105, tá? Esse número 105, pessoal, ele é 1 vez 10 ao quadrado, mais 0 vezes 10, mais 5, né? Eu até poderia colocar vezes 10 elevado a zero, que é 1, né? Bem, essa representação aqui, ela é uma representação que a gente chama de decimal, né? Porque eu estou pegando aqui a base 10, né? Que é 10 elevado a 1 e aqui 10 elevado a zero, tá? Um número binário, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu tenho o número 10.101 aqui, né? Bem, esse número binário aqui, eu posso escrever ele como 1 vezes 2, 2 a 0, 2 a 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. 1 vezes 2 elevado à quarta, mais 0 vezes 2 elevado ao cubo, mais 1 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a zero. Tá? Então, esse número aqui, tá? Binário, aqui, né? Ou melhor, né? Na base 2, ele pode ser escrito de forma decimal utilizando isso daqui. Tá? E aí, basicamente, para definir, né, o n, um número n qualquer, em função desses caras aqui, eu posso simplesmente fazer uma divisão. Então, por exemplo, se eu quiser o 105 na base 2, por exemplo, como que eu posso obter o 105 na base 2? Né? Como que seria o 105 aqui na base 2? Né? Então, o 105 na base 2, pessoal, seria, eu pego o 105 e divido a primeira vez por 2, tá? Bem, quando eu fizer essa divisão por 2, esse primeiro resto é o resto que vai multiplicar o 2 elevado a zero, tá? Aqui eu vou até fazer ao contrário. Então, o 105, quando eu dividir por 2, ele é 2 vezes o quê? Né? Aqui 105 dividido por 2 vai dar 52,
né, que dá 104, mais o resto 1. Tá? Esse resto 1 aqui, ele significa que eu vou ter 1 vezes 2 elevado a zero. Tá? Beleza. Qual o próximo termo? O próximo termo, pessoal, é o 52. Quando eu pegar o 52, né, e fazer essa divisão por 2, eu tenho 2 vezes 26, né, mais um resto zero. Quando eu pegar o 26, eu vou ter 2 vezes, né, 13 mais o resto zero. Quando eu pegar o 13, eu vou ter 2 vezes 6, que é 12, mais um resto 1. Quando eu pegar o 6, eu vou ter 2 vezes 3, mais um resto zero. Quando eu pegar o 6, o 3, perdão, eu tenho 2 vezes 1, mais o resto 1. Tá? E aí, esse próximo 1 é 2 vezes 0, mais o resto 1. Tá? Então, é basicamente isso daqui que eu vou ter. Tá? Bem, esse primeiro cara é o resto com relação à primeira divisão por 2. Né? Então, aqui, esse 1 elevado a 0, esse 1 aí, né, vai estar multiplicado, basicamente, vezes 2 elevado a 0. Esse 0 vai estar multiplicado vezes 2 elevado a 1. Esse 0 vai estar multiplicado vezes 2 ao quadrado. Esse 1 vai estar multiplicado aqui pelo 2 ao cubo, porque eu já dividi algumas vezes o 2. Esse cara está multiplicado por 2 à quarta, esse cara está multiplicado por 2 à quinta e esse cara está multiplicado por 2 à sexta. Tá? Então, binariamente, o 105 vai ser escrito como 1, que é o 2 elevado à sexta, 1, que é o 2 elevado à quinta, 0, que é o 2 elevado à quarta, 1, que é o 2 elevado ao cubo, 0, que é o 2 ao quadrado, 0, que é o 2 elevado a 1 e 1, que é o 2 elevado a 0. Tá? Então, ele é esse número 110.001 aí na base 2. Tá? Então, esse cara é o próprio 105 aqui. Né? Beleza, pessoal? Então, basicamente, a gente usou aqui o algoritmo da divisão aqui. Né? Quando a gente tem dígitos na base decimal, é tranquilo porque é só usar a base 10. Ah, beleza, mas... E o que isso aqui, né, tem a ver com... O que isso daqui tem a ver com essa parte de aritmética modular, né, de teoria das congruências? Bem, uma das coisas que isso daqui pode, né, facilitar aqui a nossa vida é o seguinte. Bem, e se eu tivesse um teorema que me diz assim, ó, que é exatamente o que eu vou colocar aqui para vocês, tá? E se, pessoal, olha o que isso daqui está me dizendo. Seja P de x um polinômio, né, de x com coeficientes inteiros CK. Né? Então, imagina que eu estou multiplicando aí um polinômio e ele tem alguns coeficientes. Se A é congruente a módulo B, então o polinômio em A é congruente ao polinômio em B, módulo N. Tá? Então, eu poderia substituir aí pelo mesmo resto módulo N. Né? Olha que coisa interessante aí, então. E bem, né? Então, esse teorema aqui é super fácil, né, de mostrar, que é o seguinte. Olha, se o A é congruente a B módulo N, então o A elevado a um certo coeficiente K é B elevado a K módulo N. Isso daqui é uma das propriedades que a gente viu na aula passada. Bem, eu também posso multiplicar por um número qualquer, né? Então, eu posso ter um número aí CK, que é esse coeficiente, vezes AK é congruente a CK vezes B elevado a K módulo N.
E aí, como eu tenho uma soma, né, eu posso somar coisas congruentes, então eu posso somar ck com, por exemplo, ck menos 1 a elevado a k menos 1, que é a mesma lógica aqui. Né? Posso somar com ck menos 2, tal, posso somar com c2 ao quadrado, posso somar com c1 vezes a, né? E posso somar também com C0, né? E isso vai ser congruente a CKb elevado a k mais CK menos 1 b elevado a k menos 1 mais reticências mais C2b ao quadrado mais C1b mais C0. Tudo isso módulo n. Tá? Ou seja, então, esse primeiro cara, que é o polinômio em A, é congruente ao polinômio em B, módulo n. Tá? Então, esse resultado aqui é um resultado bem legal. Tá? É um resultado aí bem interessante. Tá? Que a gente pode utilizar aí. Tá? E aí, olha só que interessante que a gente pode fazer. Vamos imaginar aqui esse problema, tá? Imagina que eu tenho um número n, tá? Esse número n, eu posso escrever ele em função da base 10, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um ck vezes 10 elevado a k, mais um ck menos 1, 10 elevado a k menos 1, mais um c2 vezes 10 ao quadrado, mais um c1, né? Vezes 10, mais um C0 aí, para finalizar. Bem, acho ótimo, beleza, esse número aí, tá? Agora, a gente sabe, né, que esses valores de C aqui são valores, tal que qualquer valor de C aqui está entre 0 e 9, né? Eu não posso ter o 10 aqui, né? Esses valores são os dígitos aí do número n. Bem, então, olha só o que dá para a gente fazer. Imagina-se o seguinte, pessoal. Eu quero saber aqui uma coisa. Eu quero saber se o 9 divide n, tá? O 9 dividir o n é a mesma coisa que 9 dividir n menos 0, que é a mesma coisa que n ser congruente a 0, módulo 9. Tá? Essa é a minha pergunta. Tá? Quando que o 9 vai dividir esse n? Aqui. E aí, aqui tem um resultado muito legal, que é o quê? Olha, eu sei, sabemos, né, que o 10 é congruente a 1, módulo 9. Isso a gente já sabe, tá? O 10 ao quadrado é congruente a 1 ao quadrado, que é 1, módulo 9 também, tá? O 10 ao cubo é 1 ao cubo, que é 1. Então, o 10 elevado a qualquer expoente aqui é congruente a 1, módulo 9. Bem, então vamos lá. O n, então, ele tem que ser congruente ao resultado desse polinômio. ck, 10 elevado a k, mais reticências, mais c2 vezes 10 ao quadrado, mais c1 vezes 10, mais c0. Lembrando que agora eu estou olhando essa questão do módulo 9. Só que aqui, perceba que eu tenho ck vezes 10 elevado a k, módulo 9. Então, eu tenho que o n é congruente a ck vezes 1, né?
módulo 9, mais reticências, mais C2 vezes 10 ao quadrado, é congruente a 1 módulo 9, mais C1 vezes 1 módulo 9, mais C0, tudo isso módulo 9. Então, nesse produto aqui, né, CK 10 elevado a K, módulo 9, basicamente o que eu fiz aqui foi o seguinte, tá? Fazendo um zoom aqui. CK vezes 10 elevado a K, tá? Isso daqui é praticamente usar essa propriedade aqui, né? Deixa eu ver. Não, enfim. Olha, é mais ou menos fazer isso daqui, ó. O 10 é congruente a 1 módulo 9, o Q 10 elevado a K. CK vezes 10 elevado a K é congruente a CK módulo 9, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é isso, né? É essa conta aqui que foi feita. Então, o N, por fim, ele é congruente a CK vezes 1, CK menos 1 vezes 1, a C2 vezes 1, C1 menos 1, C0 vezes 1. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é a soma do CK com CK menos 1, com C2, com C1, com C0, mod 9. O que isso daqui está dizendo para a gente? Isso daqui é a soma dos dígitos de um número. Então, o N, né, só vai ser divisível por 9 se a soma dos seus dígitos também for divisível por 9. Né? Então, logo, tá? 9 divide N. Então, 9 vai dividir N se, né, o somatório dos dígitos de N é múltiplo de 9, tá? Ah, professor, como seria isso na prática? Bem, na prática, a gente acabou de criar uma regrinha aqui, né? Então, imagina um número aí, 189. Esse número é divisível por 9? Bem, ao que parece né? Porque o 9, então a pergunta é, o 9 divide o 189? Né? Bem, para a gente descobrir isso, eu tenho que o 9 deve dividir a soma dos dígitos, 1 mais 8 mais 9. Essa soma aqui dá 18, né? O 9 divide 18. 18 é mais fácil de calcular. Sim, divide. Então, logo, como 9 divide 18, né? Então, 9 divide 189. Então, basicamente, o que a gente criou aqui é uma regra de divisibilidade, tá? Que pode ser utilizada aí em qualquer lugar, tá? Essa regra de divisibilidade vale para o 3, tá? É uma regra de divisibilidade que a soma, né, tem que valer. Vale para o 11, só que invertendo a soma, né? Então eu faço um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, e vejo se isso dá múltiplo de 11. Eu posso analisar a regra, por exemplo, de divisibilidade. Por que o 5 divide por que um número para dividir por 5 tem que ter final 5 ou 0? Enfim, a gente consegue aí trabalhar com todas essas regras aí de valores para saber essas questões de divisibilidade. Tá? Bem, deixa eu ver o que mais. Então a gente tem aí vários critérios, né, de divisibilidade aí.
Vamos tentar fazer um exercício aqui. Então, eu tenho aqui, encontre o resto da divisão de 44 por 9. Tá? 44 elevado a 44 por 9. Bem, é um número que não faria sentido a gente calcular. Mas esse resto da divisão a gente pode encontrar aqui, tá? Bem, a primeira coisa que eu preciso fazer é, será que o 9 divide esse cara aqui? Né? Bem, o 9 para dividir esse cara, eu tenho que saber se o 9 divide, né, a soma desses caras aqui. Ou seja, será que o 9 divide 16? Né? E a resposta é que não. Tá? Mas, eu sei, se eu começar a diminuir valores aqui, né? Se eu diminuir 7 valores aqui, eu vou ter algo como, será que o 9 divide 44, 44 menos 7 vai dar aqui 7, né? Então eu tenho 4, 4, 3, 7, essa soma aqui dá 18, então é verdade, tá? Então 9 divide esse cara. Se 9 divide esse cara, a grande questão aqui é que 44, então, 4, ela é congruente, tá? A 7 módulo 9, tá? Então, de cara, a gente já consegue descobrir isso daqui, tá? Bem, agora eu preciso elevar esse 4 até 4444, né? Bem, basicamente, então, o que a gente vai ter que fazer? Né? E aqui eu já vou até também tentar descobrir aqui que esse cara também obviamente, ele é congruente a menos 2, né? Módulo 9. Então, eu tenho aqui que esse número, tá? Dá resto 7 com relação a 9, e isso daqui é tranquilo, né? De ser feito, tá? Bem, outra questão, né? Bem, o que eu posso fazer agora? Eu posso começar a elevar esse cara aqui ao quadrado, tá? Então, 44 elevado ao quadrado, isso daqui vai dar 49, né? Que a gente já sabe aqui que vai dar 4, né? Porque menos 2 ao quadrado dá 4. De fato, né? Aqui é 45, dá resto 4. Ou, se eu quiser utilizar, eu posso usar o menos 5 mod 9. E não faz muito sentido, né, usar o menos 5. Bem, se eu elevar ao cubo, né, significa multiplicar isso daqui por 44, que é a mesma coisa que multiplicar por 7, né? Esse 4 aqui vai dar 28, então vai dar 1, né? Ou posso pensar em menos 8, mas enfim. Então, imagina aqui, né, que eu estou trabalhando com... posso trabalhar com qualquer um desses valores. Eu vou trabalhar com menos 2 ao cubo, que é menos 8, tá? E aí, menos 8, ele é congruente a 1, módulo 9. Agora, isso daqui é muito bom, porque agora eu posso elevar isso daqui a qualquer valor que o 1, ele vai manter esse resto aí, tá? Então, 44 elevado ao cubo, eu vou ter que elevar até um determinado termo k, tá? Que vai chegar o mais próximo possível de 44, tá? Bem, se eu pegar, né, aí 44,
e dividir por 3, né? Então, se eu pegar lá 44, dividir por 3, eu tenho 1481,33, tá? Então, eu vou elevar isso daqui a 1481. Olha só o que vai acontecer. Então, esse valor de K aqui é 1481, tá? Então, eu vou elevar a 1481, e isso é congruente a 1 elevado a 1481, módulo 9. A gente sabe que esse 1 elevado a 1481 é 1, né? E esse 4444 elevado ao cubo aqui, eu vou ter 4444 elevado, então, a 3, 4, vai 2, 12, 4, 3 vezes 1 mais 1, 4, a 443. Então, esse 443 aqui, vai dar 1 módulo 9. Se eu multiplicar mais uma vez por 444, eu vou ter 444 elevado a 4.444 elevado a 4.444, congruente aí ao que 4.444 é. Né? Então, vai ser congruente a 4.444, que é congruente a 7, módulo 9. Tá? Portanto, o resto é 9. Opa, 7. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente acaba aproveitando aí, né, dessa questão para fazer todas essas operações aí, tá? Outra coisa que a gente tem, por exemplo, é o exemplo do CPF, é o exemplo do ISBN de livros, né? Como que a gente pode aí gerar aí, né? Como que a gente pode gerar aí alguns ISBNs de livros, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um exercício aqui do livro, vamos fazer. Isso aqui que se passa é muito parecido com o CPF. Olha, bem, o ISBN, né, que é o International Standard Book Number aqui, eles são 9 dígitos aqui, né, seguidos de um décimo dígito. Esse décimo dígito, ele é um dígito de controle, tá? E aí eu quero determinar se esse dígito aqui está correto, tá? Bem, primeiro, aqui, pessoal, o A10 é esse somatório. O que esse somatório aqui significa, né? Então, eu tenho aqui que o A10, ele é congruente a essa soma, né? A soma aqui, quando K é 1, né? Então, eu tenho 1 vezes A1, né? Mais 2 vezes A2, mais 3 vezes A3, mais 4 vezes A4, e assim sucessivamente, né? Vamos escrever tudo mesmo. Mais 5A5, mais 6A6, mais 7A7, mais 8A8, mais 9A9, tá? E aí, com isso, eu obtenho um módulo 10 usando aqui essa notação, módulo 11 aqui. Certo? Bem, vamos determinar se esse cara aqui está correto. Então, o A10 dele, né, que é 0, tá aqui, ele tem que ser congruente a 1 vezes 0, mais 2 vezes 0, que o segundo dígito é 2, 2 vezes 0, mais 3 vezes 7, mais o quarto dígito, que é 2 vezes 2, né? Então, mais 5 vezes 3, mais 6 vezes 2, mais 7 vezes 5, mais 8 vezes 6, mais 9 vezes 9, tá? Tudo isso, lembrando que eu estou analisando restos com relação a 11, tá? Bem, então eu quero saber, né, se esse A10 aí vai dar realmente 0. Então, vamos olhar aqui.
Aqui eu tenho 0, mais 3 vezes 7 vai ser 21, mais 4 vezes 2, que vai ser 8, mais 5 vezes 3, que é 15, mais 6 vezes 2, que é 12, mais 7 vezes 5, que é 35, mais 8 vezes 6, que é 48, mais 9 vezes 9, que é 81. Tudo isso, módulo 11. Né? Bem, aqui agora o que a gente sabe é que eu não precisaria somar todos esses valores, eu poderia analisar eles por módulo, né? Então, o 0 não vai me levar a nada, também não vai me levar a nada. O 21, pessoal, o 21, ele é 1 a menos de 22, que eu sei que é módulo 0. Então, esse cara vai dar menos 1. O 8, beleza, vamos deixar o 8. O 15, ele é 4 números acima de 11, que é módulo 0. Então, o 15 dá resto 4 com relação a 11. O 12 dá resto 1. Tá? O 35 dá resto 2, que é 33 mais resto 2. 44 dá resto 4. Tá? E o 81 também dá resto 4, que é 77. Então perceba que eu posso, de cabeça, meio que ir fazendo essa conta, né? Então o A10 aqui vai ser congruente a esse menos 1 vai cortar com esse mais 1. E aí então eu tenho essa soma, né? 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 4, 18, mais 4, 22, né? Ou 10 mais 12, 22. Então, isso aqui é congruente a 22, que é múltiplo de 11, né? Então, isso aqui é congruente a 0, módulo 11, tá? Portanto, o que eu posso dizer sobre ISBN? Esse ISBN, né? Portanto, o ISBN está correto. Tá? E isso é uma aplicação legal aí. Tá? Porque esses dígitos de verificação, eles ocorrem em CPF, eles ocorrem em contas bancárias, ele ocorre em várias aplicações aí, bem interessantes aí. Tá? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, acho que é isso, né? A gente tem mais uma parte aí de congruência linear e teorema chinês do resto, tá? Até a próxima.